Você já se perguntou o que realmente acontece quando algo ou alguém é esquecido? E se a única maneira de descobrir fosse encarar os segredos enterrados no fundo de uma casa abandonada, onde o mal nunca deixou de existir? Neste vídeo, vamos te levar para dentro de uma história arrepiante, cheia de mistérios, sacrifícios e revelações aterradoras. Prepare-se, porque o que você vai descobrir vai mexer com sua mente e te fazer questionar tudo o que você já pensou sobre o que acontece quando o esquecimento se torna uma condenação. Essa história não é apenas sobre uma casa ou uma criança perdida, mas sobre os limites do que podemos suportar e o preço do nosso próprio silêncio. Se você já sentiu que há algo escondido nas sombras da sua vida, ou já se deparou com a sensação de que as respostas estão mais perto do que imaginava, esse vídeo vai te levar para um lugar onde tudo o que você sabe sobre medo e mistério será transformado. Fique até o final, pois o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. A casa abandonada e o passado sombrio. No meio da pequena cidade de São José do Rio Claro, existia uma casa muito antiga, uma casa que, desde que me entendo por gente, sempre esteve ali, na mesma esquina, com suas paredes de tijolos rachados e uma enorme porta de madeira escura que parecia nunca ser aberta. Era impossível não notar a presença dela, mas ninguém nunca falava sobre ela. Uma casa silenciosa, quase como um lembrete do passado, como se ela tivesse se esquecido do mundo lá fora. O mais curioso, porém, não era sua aparência, mas o que ela representava, um lugar que todos evitavam, mas ninguém sabia por quê. As crianças da cidade, por mais corajosas que fossem, nunca se atreviam a brincar perto da casa. Quando estavam a poucos metros da cerca de ferro enferrujada, algo parecia os segurar. Era como se a casa tivesse uma presença, uma energia estranha que fazia com que até os mais valentes sentissem um arrepio na espinha. Era um medo que não vinha de algo tangível, mas de uma sensação invisível, como se o próprio ar estivesse pesado, carregado de algo que ninguém podia ver, mas todos podiam sentir. Ninguém se lembrava de quando a casa havia sido construída. Ela estava ali desde antes da memória de qualquer um. Diziam que seus primeiros moradores tinham sido uma família feliz, mas depois, algo aconteceu, algo tão horrível que ninguém mais teve coragem de morar ali. O que se sabia, e o que as pessoas murmuravam, é que essa casa havia sido palco de uma tragédia terrível, algo que, ao longo dos anos, as pessoas preferiram esquecer. Afinal, é mais fácil apagar os detalhes desconfortáveis da história, não é? Por anos, a casa ficou ali, com sua fachada em ruínas, suas janelas quebradas e o jardim transformado em um emaranhado de plantas selvagens que tomavam conta de tudo. O que muitos não sabiam, no entanto, é que, dentro das suas paredes, existiam segredos que jamais deveriam ser revelados. A casa, por mais vazia que parecesse, guardava algo mais. Algo que poderia, de alguma forma, voltar à vida se alguém ousasse se aproximar demais. Na década de 70, uma antiga senhora chamada Dona Teresa tenta alugar a casa. Ela disse que sentia algo misterioso ali, algo que a atraía. A princípio, as pessoas não entenderam por que ela escolheria morar em um lugar tão sombrio, mas ela não ligou para os comentários. Dona Teresa passou a morar na casa, e por algumas semanas, ninguém ouviu falar dela. Então, os boatos começaram a surgir. Ela estava diferente, falava sozinha, e sua saúde parecia piorar a cada dia. Alguns diziam que ela estava sendo possuída pela casa, como se o passado daquela construção estivesse tomando conta dela de uma maneira incompreensível. Ninguém viu Dona Teresa sair de casa. Dizem que, uma noite, ela simplesmente desapareceu. E a casa, mais uma vez, foi deixada para trás. Os moradores da cidade evitavam qualquer conversa sobre o assunto, mas, em noites silenciosas, os mais velhos murmuravam sobre algo estranho que acontecia em volta daquela casa. Diziam que, quando a lua cheia iluminava o céu, era possível ouvir passos na varanda. Passos que pareciam arrastar-se lentamente, como se alguém estivesse andando com dificuldade. Algumas pessoas afirmavam que, nas primeiras horas da manhã, a sombra de uma figura solitária podia ser vista na janela do segundo andar, olhando para fora, como se esperasse algo ou alguém. A história da casa sempre foi envolta em mistério. Alguns acreditavam que o espírito de Dona Teresa ainda habitava aqueles corredores, enquanto outros diziam que era o eco das vidas perdidas nas gerações anteriores. Mas uma coisa era certa: ninguém nunca teve coragem de tentar descobrir a verdade. A casa continuava lá, de portas fechadas, mas com seus segredos vivos, esperando para serem desenterrados. O que acontecia ali, dentro dessas paredes, era um mistério que nunca deveria ser desvendado, ou talvez, apenas um erro de quem se atrevesse a olhar para o que estava escondido nas sombras da casa. E é assim que a casa permanece até hoje, na esquina da rua, com seu ar sombrio e silencioso, esperando por quem, ninguém sabe.
se vocês estão gostando das histórias assustadoras, mas antes verifique se você está inscrito no canal. O esquecimento e o abandono. A história da casa não estava apenas nas paredes envelhecidas e no piso rangente. Havia também uma história de uma família que morou ali por mais de uma década e que, de uma hora para outra, desapareceu. O nome deles, por algum motivo, não é mais lembrado. Eles estavam lá, vivendo suas rotinas diárias, e então, sem mais nem menos, desapareceram, deixando a casa para trás. O mais estranho de tudo isso é que, conforme o tempo foi passando, ninguém conseguiu explicar o motivo dessa partida repentina. A família vivia de maneira comum, como qualquer outra, mas há algo que ficou para sempre gravado nas mentes dos moradores da cidade: a sensação de pressa. Algo na maneira como saíram parecia diferente. Não foi uma partida planejada ou uma despedida tranquila. Não havia despedidas, nem bilhetes explicando o que aconteceu. Tudo aconteceu tão rapidamente que parecia até mesmo que alguém ou algo os havia forçado a ir embora sem nem pensar nas consequências. Na manhã do desaparecimento, os vizinhos notaram um movimento estranho em volta da casa. Carros chegaram durante a madrugada, e dentro da casa, as luzes estavam acesas. Eles poderiam ouvir o som de vozes abafadas, como se algo estivesse acontecendo, algo fora do comum. O que realmente chamou a atenção foi a porta da frente, que foi deixada entreaberta. Uma porta que sempre foi fechada com cuidado, com a chave cuidadosamente guardada à vista. Mas naquele dia, estava aberta, como se tivesse sido esquecida. Pelas janelas quebradas, algumas pessoas da rua conseguiram ver a movimentação. As caixas e móveis foram jogados de qualquer jeito nos carros. Era claro que estavam saindo apressados. Mas havia algo mais, algo que fazia o estômago dos vizinhos se revirar. A mãe, Dona Lourdes, estava parada na porta, como se tivesse hesitado por um momento, olhando para o lado de dentro da casa. Ela olhou para os filhos, para o marido, e por um breve segundo, seu olhar encontrou a janela do segundo andar, aquela janela que ficava sempre escura. Ela olhou por um tempo mais longo do que o normal, com uma expressão de dor no rosto, antes de se virar e entrar no carro, com os filhos em silêncio atrás dela. O que deixou todos os moradores mais perplexos foi que, no meio da bagunça da partida, uma criança pequena, chamada Lucas, não estava com a família. Não havia sinal dele por nenhum lugar. Foi somente quando os vizinhos começaram a se aproximar da casa que um deles, Dona Isabel, uma senhora que morava bem na casa ao lado, ouviu algo estranho vindo de dentro da casa. Um som abafado, como se algo estivesse chamando. O som era baixo, quase imperceptível, mas nítido o suficiente para gerar uma sensação de desconforto. Era como se alguém estivesse ainda lá dentro, pedindo ajuda. Mas quem poderia ser? Dona Isabel, com o coração apertado, se aproximou da porta entreaberta e, ao olhar para dentro, viu que ninguém queria ver. Uma criança, de aparência frágil e suja, estava parada no corredor, observando-a com olhos arregalados, como se estivesse esperando alguém, mas ao mesmo tempo, como se tivesse sido deixada para trás, completamente sozinha. Foi o último sinal de que algo estava errado na casa. A criança, que mais tarde soube que se chamava Lucas, estava lá, trancada dentro da casa, e ninguém sabia explicar como ou por que ele foi esquecido. O mais estranho, porém, foi que quando Dona Isabel entrou para tentar ajudar, a casa parecia ainda mais sombria do que nunca. O ar estava gelado, e uma sensação de aperto tomou conta dela. Ela não conseguiu entender o que estava acontecendo, mas a criança, que parecia tão real, desapareceu diante de seus olhos, como se nunca tivesse existido. A partir daquele momento, a casa ficou ainda mais enigmática. O que realmente aconteceu com a família? O que eles deixaram para trás? E quem ou o que era aquela criança que parecia ter sido deixada para trás, esquecida no meio do caos? A resposta nunca foi encontrada. Os moradores da cidade preferem enterrar as perguntas e seguir em frente. Mas a sensação de abandono nunca desapareceu. E a casa, agora mais vazia do que nunca, parecia ser uma prisão para os segredos que não podiam ser desvendados. Os rumores começaram a circular pela cidade, de que a casa estava amaldiçoada, de que a criança nunca foi humana, ou que ela representava uma parte de algo mais sombrio. Seja o que for, a casa continuou lá, com seus segredos enterrados em seus corredores silenciosos, e o abandono da família tornou-se apenas mais um capítulo de mistério que jamais seria explicado. A história de Lucas, a criança esquecida, era agora parte do passado sombrio da casa. E ninguém sabia o que mais ela poderia esconder. Os sinais de que algo ainda está lá. Após o abandono apressado da família e o mistério envolvendo Lucas, a casa permaneceu vazia, mas algo ainda estava ali. Uma energia invisível pairava no ar,
e embora as pessoas tentassem seguir suas vidas, a cidade nunca foi a mesma. Desde aquele dia, muitos começaram a relatar estranhos acontecimentos ao redor da casa. No começo, os sinais eram sutis, fáceis de ignorar. Mas com o passar do tempo, as evidências de que algo, ou alguém, ainda habitava o lugar se tornaram impossíveis de negar. Na manhã seguinte ao desaparecimento da família, algo incomum aconteceu. A casa, que antes estava em total silêncio, começou a emitir ruídos durante a noite. O som parecia ser de móveis se arrastando, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, sem pressa, como se estivesse esperando algo. Era um barulho abafado, mas nítido o suficiente para despertar os moradores ao redor. Às vezes, o som vinha de dentro da casa, como se os pisos de madeira estivessem sendo pisoteados. Outras vezes, parecia que algo estava sendo arrastado pelos corredores, deslizando lentamente. Mas o mais estranho aconteceu em uma noite fria de inverno. Dona Isabel, a mesma senhora que havia visto Lucas na casa, acordou no meio da noite com uma sensação de inquietação. Ela ouviu claramente o som de risadas baixas e gargalhadas que vinham da direção da casa. Eram risadas abafadas, como se alguém estivesse tentando sussurrar, mas ainda assim, muito claras para serem ignoradas. Ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação ou o vento, mas quando olhou pela janela, viu algo que a fez gelar de medo. Lá, nas janelas do andar de cima, as cortinas estavam ligeiramente abertas, e uma figura esquelética apareceu brevemente, olhando para fora, como se observasse a rua, esperando por algo ou alguém. Dona Isabel congelou ao ver aquilo. Não era possível que alguém estivesse lá dentro. A casa estava desabitada. Ela sabia disso, todos sabiam. Mas os olhos da figura eram profundos, escuros e penetrantes, e ela sentiu uma sensação de pavor nunca antes experimentada. Não eram apenas os olhos de alguém, era a presença de algo que não deveria estar ali. Na manhã seguinte, ela decidiu que iria até a casa mais uma vez, mesmo contra sua vontade. Algo a empurrava para lá, uma força que ela não conseguia entender. Quando chegou perto da casa, percebeu que a porta da frente estava, mais uma vez, entreaberta. E, mais uma vez, o ar ao redor da casa parecia mais pesado, como se a própria atmosfera estivesse carregada com um sentimento de tristeza e agonia. Dona Isabel hesitou, mas, com um suspiro profundo, entrou. Ela sabia que algo precisava ser feito. Ao atravessar o corredor da casa, ela notou algo que a fez parar no lugar. No chão, havia marcas de pegadas, mas não eram pegadas humanas. Eram marcas sujas e úmidas, como se algo pesado tivesse sido arrastado ali, deixando uma trilha viscosa. As marcas se estendiam até o fim do corredor, onde a porta do porão estava entreaberta, como se convidasse alguém a entrar. A curiosidade, ou talvez a necessidade de entender o que estava acontecendo, a fez seguir adiante. Mas o que ela encontrou no porão não foi o que esperava. As paredes estavam cobertas de algo que parecia ser uma espécie de mofo, mas quando olhou mais de perto, percebeu que não era mofo. Era uma substância pegajosa, quase negra, que se espalhava como se estivesse viva. Era como se as próprias paredes estivessem tentando se defender, criando uma barreira viscosa. No centro do porão, havia um altar improvisado, com velas derretidas e pedaços de roupas velhas espalhados pelo chão, como se alguém tivesse passado ali recentemente, realizando algum tipo de cerimônia obscura. Foi nesse momento que Dona Isabel percebeu que a casa nunca esteve realmente vazia. Algo ou alguém havia ficado para trás, algo muito mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. E, enquanto ela estava ali, no escuro do porão, ela ouviu o som mais aterrorizante de todos, uma respiração baixa e ofegante, vinda de trás dela. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Nada além das sombras e do silêncio profundo da casa. Porém, a sensação de que alguém, ou algo, estava bem ali, em pé, observando-a, foi insuportável. Dona Isabel correu para a porta, mas antes que pudesse alcançá-la, a luz da lanterna que ela carregava piscou e apagou de uma vez. O ambiente ficou ainda mais denso, o ar quente e abafado, e ela sentiu como se estivesse sendo puxada para trás, como se algo estivesse tentando prendê-la para sempre. Ela conseguiu sair da casa, mas a sensação de que algo, ou alguém, ainda estava lá, nunca a deixou. E assim, a história da casa continuou a ser escrita, não apenas nas paredes sujas, mas na memória das pessoas que ousaram se aproximar, sentindo uma presença que nunca deveria ter sido esquecida. O que acontecia ali dentro era algo além do entendimento humano, e as pegadas, as risadas e os murmúrios que permeiam as noites eram os sinais claros de que a casa, de alguma forma, ainda estava viva. A verdade perturbadora revelada.
À medida que o tempo passava e os sinais de algo sobrenatural na casa aumentavam, ninguém na cidade tinha coragem de investigar mais a fundo. A casa continuava a ser um lugar evitado, não só por sua aparência desmoronada, mas pela sensação opressiva que emanava de suas paredes. Mas, com o medo, veio a curiosidade de algumas almas corajosas. Depois das visitas de Dona Isabel, que já não conseguia mais ignorar a sensação de que algo estava escondido, outros começaram a questionar o que realmente havia acontecido ali. Havia algo que todos haviam esquecido, algo que estava enterrado nas sombras da casa, esperando para ser revelado. O investigador que finalmente entrou na casa foi um homem chamado Eduardo, um ex-policial aposentado que havia perdido o emprego após perder a fé em sua profissão. Ele chegou à cidade como um homem quebrado, mas determinado a encontrar respostas para os mistérios que cercavam a casa. Eduardo ouviu as histórias de outros moradores, ouviu sobre os sons, as figuras que apareciam nas janelas, e sentiu em seu peito a urgência de entender o que estava acontecendo. Ele sabia que, em algum lugar, dentro das paredes da casa, estava a verdade que ninguém ousava encarar. Sua decisão de entrar sozinho na casa foi a última que ele tomou. Eduardo não sabia que o que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo. Quando ele cruzou o limiar da porta da casa, uma sensação gelada tomou conta dele. O ar estava pesado, como se o próprio ambiente estivesse engolindo sua respiração. Mas ele continuou, forçando-se a andar pela casa com um lampejo de coragem. O chão rangia a cada passo, e o som de seus passos parecia ressoar nas paredes vazias. Ele caminhou pelos corredores com um propósito. Sabia que os rumores sobre o porão não eram simples fantasias. Quando chegou à porta trancada do porão, seu coração disparou. Algo dentro dele o impulsionava a abrir aquela porta, algo que o desafia a descobrir a verdade, não importa o que encontrasse. Ele usou uma chave que havia encontrado mais cedo, e com um rangido, a porta se abriu. Dentro do porão, a escuridão parecia engolir tudo, mas, com a lanterna na mão, ele iluminou o espaço, revelando algo que o fez congelar no lugar. O porão estava vazio, mas as marcas de sujeira e de umidade nas paredes não eram naturais. Eles formavam padrões, desenhos quase geométricos, que pareciam ter sido feitos de propósito, como se algo estivesse tentando comunicar algo. Mais adiante, na parede mais afastada, Eduardo viu o que parecia ser uma fenda. A princípio, pensou que fosse apenas uma rachadura comum na construção, mas ao se aproximar, percebeu que não era uma rachadura qualquer. Era um buraco, uma abertura que parecia mais uma boca faminta, pronta para engolir qualquer um que ousasse se aproximar demais. Com mãos trêmulas, ele se aproximou da fenda e, ao olhar dentro, seus olhos foram tomados por uma visão que lhe causou uma sensação de pavor indescritível. Lá dentro, entre o cimento rachado e as pedras antigas, ele viu algo que parecia ser um esqueleto, mas não um esqueleto comum. Era um corpo pequeno, muito pequeno, e ao redor dele havia pedaços de roupas rasgadas, como se alguém tivesse sido enterrado ali. Mas o mais perturbador de tudo não era a visão do corpo, mas os olhos. Os olhos do esqueleto estavam abertos, e, embora não houvesse mais vida, Eduardo sentiu como se o olhar ainda estivesse fixado nele, como se o esqueleto estivesse tentando se comunicar, tentando alertá-lo. Era uma sensação indescritível, como se ele tivesse sido observado por algo além da morte. Eduardo, com o coração batendo forte no peito, afastou-se do buraco, tentando racionalizar o que acabará de ver. Mas a verdade começou a se formar em sua mente, e o pesadelo que ele começou a entender o fez perder todo o fôlego. A criança que havia sido esquecida, Lucas, nunca havia partido. Ele nunca havia sido resgatado. Lucas havia sido, de alguma forma, deixado para trás, não por acidente, mas por uma razão sinistra. Era como se sua morte tivesse sido escondida, enterrada ali, dentro da própria casa, com a intenção de ser apagada de todas as memórias. Mas por quê? Se Eduardo se perguntava, alguém faria algo tão terrível? A resposta veio à medida que ele continuava a examinar o porão. Ele encontrou objetos dispersos pelo chão, pedaços de papel amassados, anotações em uma língua que ele não entendia. Eram registros, rituais. O que ele não sabia era que aquela família, antes de desaparecer, havia se envolvido em algo muito mais profundo e obscuro. Eles haviam feito algo para tentar se proteger, algo que exigia um sacrifício. E esse sacrifício era do Lucas. Eles o haviam deixado para trás, abandonado na casa, com a esperança de que sua alma serviria para proteger os outros de um mal que ninguém mais poderia controlar. Mas Lucas não havia partido em paz. Sua alma, sua essência, ficou presa nas paredes da casa, condenada a vagar para sempre em busca de alguém que pudesse libertá-lo. E o pior de tudo era que, quanto mais a casa fosse ignorada, mais ela ganharia força.
O sacrifício de Lucas não tinha servido para afastar o mal. Ele apenas havia alimentado algo ainda mais terrível, algo que agora aguardava o próximo ser vivo que ousasse pisar ali. Quando Eduardo finalmente conseguiu sair da casa, a verdade estava gravada em sua mente. A casa nunca estava realmente vazia, e Lucas, o menino esquecido, havia sido o elo que manteve o mal vivo dentro daquele lugar. Ele saiu da casa, mas a sensação de que ainda havia algo à espreita o perseguiu por onde quer que fosse. E, agora, a verdade estava exposta. A casa não era apenas um lugar de mistério. Era um local amaldiçoado, destinado a guardar a verdade de um sacrifício terrível e as consequências do esquecimento. O mal que estava preso ali não se libertaria tão facilmente. O final que ninguém esperava. Eduardo mal conseguiu dormir após a terrível descoberta. Sua mente estava inundada com imagens daquela criança enterrada no porão, seus olhos fixos, ainda cheios de um medo eterno, e o buraco na parede, como uma fenda para o desconhecido. Quando ele tentou contar sua história para as autoridades e para os moradores da cidade, suas palavras pareciam ser apenas ecos em uma comunidade que já havia enterrado a memória da casa há muito tempo. Ninguém queria acreditar, ninguém ousava sequer pensar sobre aquilo. E, mesmo assim, ele sabia que o que havia encontrado não poderia ser ignorado. Aquele sentimento de algo que ainda estava lá, vigiando, esperando, nunca o deixou. Ao voltar para sua casa, Eduardo não pôde evitar a sensação de que algo seguia, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. A cada noite, os sonhos vinham com mais frequência, e as imagens da casa se misturavam com os gritos abafados de uma criança, sempre em suas orelhas, sussurrando seu nome. Mas o pior estava por vir, algo que nem ele poderia prever, uma reviravolta que faria todos os eventos anteriores parecerem meros preparativos para o que estava prestes a acontecer. Uma noite, depois de um longo dia de tentativas frustradas de convencer a cidade sobre o que realmente acontecerá naquela casa, Eduardo recebeu uma carta anônima. Era uma carta simples, sem remetente, mas com selo de ser escuro, como se fosse enviada diretamente de um lugar esquecido. Ele abriu a carta com as mãos trêmulas, e o que leu fez seu coração parar. A carta dizia: "Você achou que o mal tinha sido encerrado, mas ele ainda está dentro de você. Lucas nunca foi esquecido. Ele sempre esteve com você, porque foi você quem o libertou." Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler aquelas palavras. Como poderia ser possível? Ele havia saído de casa. Ele havia se afastado. Mas a sensação de pavor que o seguia todos os dias parecia intensificar. Algo estava errado, muito errado. Ele tentou ignorar, tentou racionalizar. Mas na madrugada seguinte, a situação tomou um rumo que ele jamais imaginou. Ao acordar, Eduardo percebeu que seu quarto estava gelado. As cortinas tremiam, mesmo sem vento, e um cheiro adocicado e pungente de mofo se espalhou pelo ar. Mas não era um mofo comum, era algo mais insidioso, como se a casa estivesse ali com ele, dentro de seu próprio lar. Ao olhar para o espelho, Eduardo viu seu reflexo, mas não era ele quem estava ali. Não de forma plena. Ele viu a criança. O menino, com os mesmos olhos vazios que ele viu no porão, o mesmo rosto pálido e magro, agora refletido em seus próprios olhos. Era Lucas, mas não era o Lucas que ele pensava ter encontrado e deixado para trás. Era o espírito da criança, que, de alguma forma, estava ligado a ele, dentro dele, como uma sombra que não podia mais ser dissipada. O que Eduardo não sabia, o que ninguém sabia, era que ao investigar a casa e ao tentar resolver o mistério, ele havia inadvertidamente rompido o vínculo que mantinha o mal preso ali. Ele havia tocado algo que não deveria ser tocado. Ele havia, sem saber, liberta a alma de Lucas, e com ela, o verdadeiro mal que a casa guardava por tanto tempo. Agora, o espírito de Lucas não era mais apenas uma presença passiva na casa, ele se havia ligado a Eduardo, tomando posse de sua própria essência. O menino, o espírito, agora estava dentro dele, e nada mais seria como antes. Desesperado, Eduardo tentou buscar respostas, procurar uma maneira de desfazer o que havia feito, mas a cada tentativa, o espírito de Lucas se tornava mais forte, mais presente. As vozes que ele ouvia, os sons dos passos na casa, o eco das risadas distorcidas, agora estavam em sua mente, falando-lhe em cada esquina, em cada sombra. Não havia mais como fugir. O mal que ele tinha investigado não estava na casa, não estava apenas nos muros e nas paredes, mas agora ele havia se tornado parte dele. O sacrifício de Lucas nunca foi para proteger alguém. Ele nunca foi um sacrifício qualquer. Ele foi deixado ali para garantir que o mal não fosse esquecido. E agora, Eduardo era a chave para que ele se espalhasse, para que ele se libertasse completamente.
Quando Eduardo finalmente tentou voltar à casa para resolver de vez, ele chegou à porta e, ao tentar abrir, a casa não permitiu. Ela se fechou, como se estivesse selando seu destino. Mas, dessa vez, ele não estava mais sozinho. Ele sentiu as mãos de Lucas sobre ele, puxando para dentro, arrastando para a escuridão que ele tanto temia. Ele foi consumido pelo que ele mesmo havia libertado, e ninguém mais jamais o viu. A cidade, então, ficou em silêncio. A casa não foi mais visitada. Mas o que os moradores não sabiam era que o mal, agora, estava em toda parte. Dentro de Eduardo, dentro de casa, dentro de cada um que ousasse lembrar. O esquecimento não foi o fim. Foi o início de algo muito mais terrível. E o pior, ninguém nunca saberá se a verdadeira liberdade foi alcançada. O que restou da casa abandonada não foi apenas um lugar vazio. Foi um lembrete de que há coisas que não devem ser desenterradas, mistérios que não devem ser resolvidos, e maldições que nunca devem ser quebradas.